Olá, internautas, estamos aqui para finalizarmos entrevistas com os professores Marise Belchó, esta vez a terceira entrevista, terceira e última entrevista, né, contando os rumos da expansão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Papo agradável, né, com os dois professores contando os bastidores da expansão, apresentando alguns dados, né. Então, se liguem no programa. Sigam as nossas redes sociais, curtam, compartilhem e aproveitem. História e Memória, redescobrindo o RN. Cumprimentando os internautas, estamos aqui com os professores Marise e Belchó, falando aqui não pela idade de cada um, mas pelo início na instituição. O professor Marise, precedência porque é mais antigo, o professor Belchó, na terceira entrevista, ponto que nós estamos tendo para falarmos sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte, e mais precisamente na parte referente à expansão da instituição. Começou aí, ainda quando o professor Marise era diretor, né, os alvores, né, os primeiros, as primeiras manifestações, as primeiras tratativas, como diria o Dorico Paraguaçu, para iniciar o processo de expansão. Depois foi conduzido pelo professor Belchó, já como diretor-geral, né, do Centro Federal de Educação Tecnológica e, posteriormente, como reitor pro tempore e depois eleito. E aí, naturalmente, um processo desse, que é um processo complexo, não ocorreu sem oposições. Né? Certamente, no interior da instituição, ambos encontraram o professor Marise inicialmente e depois o senhor já conduzindo o processo de expansão propriamente dito, né, com as novas unidades funcionando. Foram percalços iniciais, professor Marise, professor, que os senhores encontraram nos primeiros anos da expansão do Centro Federal, depois do Instituto. Marise, boa tarde, amigos. Né? E mais que nos garante. Sérgio, o processo de né, no governo tinha passado, vem do governo, com muito sucesso em relação à expectativa. O governo Sarney pensou, né, passar para no Brasil escolar. E, ao final das contas, foram concluídas 35. Já concluídas até. Já. Então, de uma certa maneira, havia uma certa. Mossoró demorou quase anos para ser. Havia algumas pessoas, né, que certa descrença que esse novo projeto realmente implementação de várias unidades, expansão, e podia ser talvez mais um projeto político, né, que é comum os políticos lá em alguns momentos. Certo? Na época foi lançado para 74 escolas, e havia essa perspectiva. Outros colegas, um grupo que tinha certo famoso pé atrás. Esse é eleitoreira, né? Vem aí a eleição do Lula e tal. Esse projeto foi lançado efetivamente em 2005. Ele trabalhou na mudança da lei em 2004. Nós fomos convidados a ir a Brasília para em 2005. Isso já tudo acelerado. E havia uns muito menor e, naturalmente, participar. Temos reunião com todos os servidores no auditório. Né? Tranquilo, né? Fazer reunião com quase todos os alunos no auditório. É normal se fazer reunião no auditório lotado. Os servidores, normalmente, nós chamávamos
desafio da instituição. Faltava hora, sobrar a vaga. Todos da atendido. E alguns achavam que isso é natural. Sempre houve uma luta pela questão. E havia uma perspectiva de alguns que isso terminava quando a instituição, com ampliação, problema no futuro de manutenção. Alguns colegas tinham essa preocupação. A expandir, nós hoje somos 23, né? E às vezes já temos dificuldade, realmente, já havia um passado, né? Do Fernando Henrique, de muita dificuldade. Então, quem vinha de dificuldade estava agora numa situação melhor. Tudo isso pode. Vamos fazer mais escolas, aí não vai ter dinheiro. Então, tendo só duas, é mais fácil de sobreviver. Então, na minha visão, tipo assim, eu acho que duas células de certa crença que o projeto poderia ser o sucesso que, na minha avaliação. Imaginava-se então que seria algo transitório. Existia esse burburinho dentro do Cefet-RN, ou isso Ainda era era na escola rede, técnica. de modo geral, Até. durante o governo Lula? Era essa coisa de que, olha, isso é um voo de pato, né? De galinha. Voo de galinha. A coisa não vai chegar à frente. Vai se abrir 2, 3 escolas, a coisa não vai funcionar adequadamente, depois isso vai ser sucateado. Isso se discute no âmbito do Cefet-RN ou essa discussão existia nos outros centros federais de educação tecnológica espalhados pelo país? Porque isso era um projeto nacional, né? Essa discussão, ela era mais, talvez, aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que eu entendia, eu e os outros colegas, com muita vontade de ingressar no processo, na perspectiva de sua ampliação. Aqui no Rio Grande do Norte, nós tínhamos um exemplo de duas escolas que não foram feitas, né? É Correnós e Caicó, Mossoró. Então, havia essa preocupação, e que isso não terminava não tendo a continuidade desse processo que não tinha uma continuidade garantida. Então, nas outras escolas, o que aconteceu foi que, pelo que eu presenciei, participei, nós fomos referência, todos os outros, eles não se sentiam capazes, assim, em geral, de caminhar na velocidade que o projeto foi. Realmente não caminharam. Tinha uma preocupação dos diretores, né, cara? Pensávamos, e que, conforme o governo estava querendo, essa 64 escolas para inaugurar já em 2006, começar em 2006, recebemos o dinheiro em 2005, ele cairia na conta no final do ano, não tinha nem como licitar, até para licitar aquele ano, tudo, né? Então, de uma certa preocupação de que ia ser responsabilizado as escolas, iam ser responsabilizadas pelo não sucesso, eu não consegui concluir. E essa preocupação existia também, mas era um pouco diferente da nossa, porque o nosso grupo, né, nós tínhamos uma equipe coesa, assim, e isso até facilitou o Rio Grande do Norte participar dessa parte. O pessoal não tinha medo do desafio. O medo era que o recurso não terminasse não chegando e coisas assim, e o processo da reeleição, isso assim, em segundo plano, né? Fosse mais político do que técnico. Mas eu acho que aí, eu antecipo um pouco, eu acho que esse processo é uma coisa para o Rio Grande do Norte diferente. Que estava à frente dele, Brasília, ele ser diretor da instituição. Né? Esteve aqui, uma vez, ele ia falar de Getúlio, liderança, estando lá, fazer com que, né, a comunidade entendesse o projeto ia ser. Pegou na mão do senhor aqui dentro da instituição e também participou mais proximamente. E quem foram os seus principais auxiliares na condução desse projeto dentro da... Vamos fulanizar. Eu tive pessoa que tive muita sorte na instituição. E, de uma certa forma, toda a equipe que trabalhava conosco, e aquelas pessoas que não faziam nem parte da equipe, muitos, inclusive, integrar comissões, porque se colocaram à discussão, porque nós fizemos um trabalho assim. Eu sempre trabalhei com
buscando competência das pessoas, mas que a pessoa quisesse, né? Designava fulano porque era amigo de fulano, não, era a experiência que tinha. Então, eu tive de fazer parte de uma equipe, de um time que acreditou e entendia que a educação mudava. Porque nós éramos, meus pais, eu era uma, talvez, exemplo, foi a escola que mudou minha vida. Então, eu acredito em escola, principalmente escola técnica, eu acredito em escola. Como ela feita, como nós fazíamos, estamos fazendo, acredito ainda. Né? Agora, é uma pessoa que fala muito, né? E aí, não é para falar, mas eu acho que normalmente a gente nunca tem. O Carlos Guedes, que era engenheiro civil, professor, e nós não tínhamos nenhum engenheiro civil do quadro, foi aquele cara que mais se dedicou, que mais doou, porque hora não tinha dia. Né? E trabalhou feito fenomenal, né? Desse projeto. Então, eu acredito para construir tanto a escola como mas eu não vi Carlos Guedes em nenhum momento se desmotivar. Ao contrário, ele começou você fazer 3 escolas ao mesmo tempo sozinho, era um jeito sozinho. A gente tinha que ter um arquiteto e tal, mas era tinha equipe. Depois nós construímos a equipe. E por isso que a gente contratou engenheiro e tudo, e o pessoal até dizia, não, alguns diretores do contrato engenheiro para quê? Engenheiro é fundamental. E aí foi, deu sustento. Começamos com o Carlos Guedes. Então foi 3 escolas, o Carlos Guedes tocava sozinho, né? Fazia os orçamentos, fazia planta campo, um apoio de para nossa equipe nossa. E eu fazia parte documental no CIDAD dos projetos, né? E eu caminhava para Brasília, via o recurso e tal, e ele ia executar, fazer uma licitação, ou seja, o pessoal da licitação, muito. Até o Júlio César reclama, porque trabalhava demais e tal, mas ele reclama feliz, né? Porque eu estava tempo nem de pensar, mas dava, eu estava lá para dar, né? Ou seja, é importante, né? Eu, depois que se aposentou, fui vereador pela área de genealogia. Então, vou continuar pegando no seu pé. Se o senhor fosse escrever a genealogia da expansão, o senhor está falando aqui, o senhor está dentro do processo. O professor Carlos Guedes, né, que foi um engenheiro de campo, né? O cara que saiu rodando três municípios inicialmente, né? Que é aqui em Natal mesmo, né? Que é a unidade da Zona Norte, a unidade de Currais Novos, né? E a unidade de Panguaçu. Foram as 3 primeiras unidades, né? Depois vieram as outras 6, né? Da fase 2, que Carlos Guedes continuou com um andarilho, né? Com um andarilho. Então, tá lá, o professor Carlos Guedes que vai ser quem vai orçar, os projetos e tudo mais para a construção. Mas uma escola não é feita só de paredes, né? Alguém já andou dizendo isso, né? Ela é feita também das pessoas que a constituem, né? Que a formam. O senhor tem o professor Belchó, perdão, que foi o seu diretor de ensino, e que certamente teve um papel de destaque nesse processo, aí, nessa construção ainda abstrata da escola, né? Que o professor Carlos Guedes está construindo concretamente, né, nas paredes. O professor Belchó está ajudando aí nessa parte abstrata. Além do professor Belchó, do professor Carlos Guedes, da equipe lá de engenheiros, e outros gestores da instituição, ou funcionários que não necessariamente estavam em gestão, foram se envolvendo com o passar do tempo, né? E aí o senhor fala e o professor Belchó dá a sequência, porque o professor Belchó pegará esse bastão, né? Vocês estão numa corrida de 4 por 100, né? Um vai passando o bastão para o outro. São várias pessoas, né? Todos, né? A pessoa da parte criativa, a parte junto, né? Que era tudo. A área de CC, de acordo com a necessidade, nós tínhamos, né? A parte de ensino, então, assim, eu sempre fui tem uma certa descentralizada, né? Delegava. O Juscelino foi fundamental, era o Juscelino que ficava de noite, né? Se ele não ficasse, nós não fazíamos. Noite de Natal, nós estávamos lá no sistema, né? Dia de ano, né? No sistema, para conseguir receber aquele recurso e fazer os empenhos, aquela coisa. Então, o gabinete era 2 pessoas, teve aula no começo, fundamental, porque era quem fazia. Naquele tempo os projetos eram digitados lá, e era datilografado, né? O computador era digitado.
Quem fazia que dava conta para a gente fazer aquilo, né? Não tem que ter essa. Então, de uma certa maneira, são muitas pessoas. Tanto que aí eu posso antecipar que as pessoas terminaram assumindo depois as funções, por exemplo. Né? Essa pessoa fazia parte da comissão, né? A gente chegava para construir isso, criava comissões de apoio e tal. E aí, por exemplo, na área de ensino, eu já criava o pessoal para trabalhar a parte pedagógica, listagem de equipamento, aquela toda, né? A parte de engenharia com carro dessa. E nós ficávamos nesse caminho aí, e terminava, por exemplo, chegando, aquelas pessoas que iam se destacando, querendo, inclusive, terminavam chegando a ser os dirigentes dessa escola, por exemplo, na Catarina. Na Catarina foi fundamental, no começo que ela era da diretora acadêmica, que eu chamo de diretor acadêmico, lá da informática, né? Gerência, departamento acadêmico, né? Talvez Era gerência da informática, era gerente, ela veio de Mossoró, né? E aí, o campus da Zona Norte foi moldado nessa parte eletrônica. Então, quem tinha conhecimento, porque engenharia elétrica e tal, e não é fácil você conseguir uma pessoa para ficar tempo integrado. Então, terminou virando a diretora. Então, foi uma pessoa que foi no campus Zona Norte. Foi. E assim foi. Radi, lá em Currais Novos, né? Radi tinha toda a experiência de ter trabalhado quase que depois da implantação de Nivaldo, Mossoró. Então, se dedicou o Arnaldo, que é Seridó, a região, né? Depois saiu fora. Então, eu tenho muita sorte, né, na instituição, que as pessoas acreditavam, sabia que os projetos iam no chão, né? Mas sabia que a gente tem continuidade. Você não ficava naqueles sonhos, né? Porque às vezes a gente sonha, mas não vai realizar. Então, realizar. Para realizar, você às vezes cria alguma dificuldade. Tem umas pessoas que reclamam, não participam, mas, de certa maneira, aquelas pessoas que dizem que queriam ter participado, porque quem quis participar, normalmente havia a porta aberta. Mas a minha parte foi menor, né? Pode, porque o Belchior pegou o grande número está com o seu Belchior. E entre esses 3 e 6 aí, ou dentro dos 6, nós tivemos mais 2, né? Foi exatamente Parnamirim e Nova Cruz. Nova Cruz. E teve um que saiu também. Foi a questão que foi salarial, né? Foi pela questão. Não era fase 2, nem fase 3, né? E era. Foi. Exatamente. Aí veio depois São Gonçalo, veio os 3, né? São Gonçalo, então, e aí já foi. São Gonçalo foi na leva de Cidade Alta. Foi, mas foi no meio também, né? Porque São Gonçalo foi aquele campus que, um determinado, podia ter saído na primeira vez ao invés de Natal, porque tinha problemas no Natal. Mas, de uma certa forma, né? O professor Belchior quem pegou esse grande desafio, e eram muitas equipes e tudo. Eu, nessa casa aí, era só um dos poucos auxiliares, né? Fiz parte da equipe dele, graças a Deus. E... Eu já está encerrando a parte da corrida para passar o baixado. Aproveitando a sua sugestão aí, já. O professor Belchior era, então, diretor de ensino. Foi, né? Diretor de ensino. Não era diretor de Exatamente. ensino. Era diretor. E aí vamos esclarecer isso, o que seria diretor de ensino, porque existe diretor de ensino hoje no campus Natal Central, mas não é exatamente o que era o diretor de ensino na época de Belchior, né, do professor Belchior. Então, para esclarecer aqui para os internautas, porque as pessoas pensam que a estrutura é essa que está aí desde sempre, e essa estrutura foi criada no processo de nascimento, que é nascimento, né, Isso. de uma outra instituição. Você tinha, sobre a instituição que já existia, mas uma nova instituição que estava nascendo. Então, o professor Belchior era diretor de ensino, que é o correspondente hoje ao pró-reitor de ensino, né, para ficar claro. E é o professor Belchior que vai conduzir, o professor Maris, como eu disse aqui, é o artífice do processo, né, porque ele está lá, vinculação direta com o governo federal, o Ministério da Educação. Né? Exatamente. Ele é quem vai pegar isso aí, ele vai delegar, né, comissões e tudo mais. E aí ele já fala do processo de delegação a Carlos Guedes. Carlinhos, né? Parece que eu estou ouvindo o senhor. Carlinhos, vai lá e os prédios precisam ser construídos, tudo precisa ser ajustado. O senhor vai conduzir justamente essa parte que inicialmente não aparece de maneira concreta, né? Porque é o abstrato da instituição, né? As ideias, o que vai nortear, os documentos, essas coisas todinhas aí. Como é que se deu isso, professor? E depois disso, já querendo adiantar,
Como depois de fazer essa primeira parte, como é que o senhor vai conduzir a segunda parte, que é a de também construir novas unidades e tudo? A minha participação, Sérgio, aí eu quero fazer aqui o registro, né, primeiro agradecer o convite para estar aqui mais uma vez com você, falando sobre o Instituto, né, registrando essa história que muitas vezes não está escrita, mas é importante que ela fique registrada, e esse programa, ele está fazendo esse registro, é importantíssimo, e eu parabenizo você e a equipe, né, por estar fazendo isso. Maria resgatou muito bem essa parte inicial. Aí, o trabalho de uma diretoria de ensino, e aí você está puxando a minha ação como diretor de ensino, né? Eu vinha como coordenador geral de ensino, auxiliando o professor Dante Moura, que era o diretor de instituição na época. Quando o professor Maria assumiu a terceira gestão da instituição, o professor Dante era o diretor de ensino. E eu fui auxiliar Dante na coordenação geral de ensino. O professor Dante passou 2 anos, saiu, e eu assumi a diretoria de ensino. Convidou, eu assumi a diretoria. O professor Dante tinha tocado, juntamente comigo e toda a equipe pedagógica, com muita discussão dentro da instituição, um novo projeto político-pedagógico. Ele tinha retornado do doutorado na Espanha, ideias na cabeça e tal. Então, reformulou o projeto político-pedagógico da instituição. Foi criado um novo projeto político-pedagógico. E, concluído esse projeto, ele saiu da diretoria de ensino e coube a minha implementação desse projeto, que trazia diversas mudanças do fazer institucional. E isso peguei junto com a expansão. Estava começando com o professor País, com Ipanguaçu, Currais Novos e Zona Norte Natal, fazendo essa expansão. O novo projeto ele ia dar conta dessa nova instituição, desse novo fazer na instituição, que agora estava sendo criada. Era o campus Natal Central, que não era campus, era unidade sede, chamávamos unidade sede, a unidade descentralizada de Mossoró, mais novas 3 UNEDs, a UNED Ipanguaçu, a UNED Currais Novos e a UNED Zona Norte. Ingressava agora no corpo institucional. Precisava, lógico, colocar em prática esse projeto político-pedagógico recém-construído, com debate bastante profundo dentro da instituição. Né? Isso é do Cefet, não era instituto. Projeto. É o projeto pedagógico do Cefet. E demorou pouco esse projeto, porque foi transformado depois em instituto. Né? E com o instituto, em 2012, novo projeto, o PPP, né, com nova discussão, já sob a coordenação da professora Ana Catarina, como proreitora de ensino, surgiu o novo projeto pedagógico, reformando esse projeto que foi feito na gestão do estudante. Então, um diretor de ensino, como você diz, é equivalente a uma proreitoria de ensino, proreitor de ensino. Coordenava toda a ação educacional, não somente da unidade sede, onde estava a direção geral. Unidade sede, unidade Mossoró, Ipanguaçu, Currais Novos e Zona Norte. Então, debatia, orientava, acompanhava, implementava o novo projeto e fazia todo o acompanhamento. Então, foi um trabalho muito importante para mim, para conhecer melhor a instituição. E isso me, de certa forma, capacitou um pouco para assumir a gestão da instituição. Conhecendo a parte educacional, né, tendo todo o apoio que sempre Paris deu a todos os gestores que trabalharam com ele, a toda a equipe, verdade, para fazer esse trabalho, eu tinha liberdade de fazer esse trabalho de implementação do projeto, né? Liberdade. Então, isso me deu ferramentas para aprender mais no Instituto. Aí vem o processo eleitoral, fomos eleitos diretor-geral do Cefet, ainda era Cefet, em 2007 teve a eleição, acho que em dezembro de 2007, em novembro, dezembro. Em março de 2008, né, assumimos a gestão da educação, ainda como Cefet, como Centro Federal de Educação Profissional, mas já havia um embrião de discussão no governo federal, dentro do Ministério da Educação, de transformação dos Cefets em uma nova institucionalidade, de criação dos institutos federais. Este é um ponto aí nodal. Nodal. Porque deixa de ser
Cefet, isso se transformará em Instituto Federal. Então, é uma nova instituição que está nascendo. Como é que se deu essa transição? Tensões, discussões, embates? Havia um consenso dentro da instituição que deveria virar? Ou foi preciso fazer um trabalho de convencimento maior? Como é que deu isso aí? Numa instituição de pensamento, como é uma universidade, como é um instituto, como é um Cefet, como era o Cefet, jamais há consenso. Porque há pensamentos diferentes, divergentes, é natural isso que aconteça e é salutar que aconteça. Tá? Dentro desse processo, quando começou a discussão do Instituto Federal, da criação do Instituto Federal, foi lançada uma chamada pública onde as instituições, as escolas agrotécnicas, escolas técnicas e tal, e até escolas vinculadas às universidades, elas pudessem aderir a esse processo, essa chamada pública, em discussão com a comunidade, para saber se aderia ou não a esse processo, a ingressar, a ser transformado em Instituto Federal. Não foi uma coisa impositiva, isso foi muito importante dentro das instituições. É tanto que 2 Cefets não se transformaram em Instituto Federal. O Cefet Rio de Janeiro, Cefet Federais, até hoje eles são federais de educação tecnológica. No entanto, na lei dos institutos federais, né, nessa discussão para se transformar em instituto, na lei dos institutos previa que a expansão, a nova expansão, não é a primeira fase, que já tinha ocorrido, só se daria no âmbito dos institutos federais. Então, quem permanecesse como Cefet ou como escola técnica, ela não teria mais expansão das suas unidades. E isso realmente foi cumprido. Né? Então, aí passou-se, né, a discutir a questão da adesão ou não ao processo do Instituto Federal dentro da instituição. Fizemos várias reuniões, aquele auditório, debates intensos, né, Marisa? Temos lá, onde foi discutido... uma comissão. Comissão, exatamente. E a comunidade acadêmica aprovou, por ampla maioria, a transformação do Cefet. Não teve, como em outras regiões, né, outros estados do Brasil, adesão de outras unidades que eram da universidade. Aqui, 3 unidades da Universidade Federal, a Escola Agrícola de Jundiaí, a Escola de Enfermagem e a Escola de Música, faziam ensino médio técnico, que fazem até hoje ensino médio técnico, mas não foi discutida a adesão dessas universidades. A Universidade Federal ela não optou por permitir a adesão dessas instituições ao projeto institucional. Então, o Instituto do Rio Grande do Norte foi um instituto puro, então, genuíno, né? Foi transformado apenas da sua unidade de ensino, foi feito o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, nesse processo de transformação, foi muito importante essa discussão, a aprovação, a adesão ao projeto de instituto. Porque, como a comunidade aprovou, ela se sentia corresponsável de fazer aquilo ali se transformar. Foi muito importante. Então, no processo de 2008, quando no final de 2008 é aprovada a lei dos institutos federais, a 11892, o Rio Grande do Norte estava contemplado, porque já tinha mandado dentro da chamada pública o resultado daquela discussão, dizendo que aderia ao projeto federal. E na lei saiu lá o nome do Rio Grande do Norte, né, contemplando aqui a transformação do Cefet do Rio Grande do Federal. Nova institucionalidade. Faria aí. Ainda mais, só dando um retornozinho anterior ao decreto. E aí ainda estava. Então, e esse instituto, quando o governo pensou em criar, ele não aceito na rede. Estou lá. De técnico. São de grandes discussões. Porque o que a rede almejava, ele já da tecnológica. Era um conselho De dirigente das escolas técnicas. Que seria o correspondente hoje ao CONIG. Porque esse conselho tem, além das escolas técnicas, também esse efeito né? E o próprio... Era com a Cefet. Já era com Cefet. Era com a Cefet. Era nem com Era com Cefet. Foi quando virou o Cefet, passou a ser... Quando o TEC virou com Cefet. Inclusive, Paraná participava mesmo, se não me engano, da tecnológica. Né? Paraná participava lá. Peru também. Importante esse resgate aí. Então, houve reações, né? E
E a proposta, quando o Michel colocou o decreto do governo, ele vem naquela linha. O governo terminou tendo que ser autoritário para resolver essa questão. Porque o governo não conseguiu. O NAF também, que tem essas coisas. A Protec, né, que ia até ficar lutando até o final na história do projeto, mas que nem aderia aos institutos. Não havia consenso e o governo não queria transformar. O ministro Haddad, uma pessoa que fundamental no processo. É um negociador importante. Os diretores, nós fazemos às vezes coisas que não deviam, porque perante o ministro, mas a discussão é iguais. Ele, tranquilo, entendia, reconhecia, mas havia um projeto. O ET tinha um projeto. E não seria universidade tecnológica. Ou não seria nada. Então, qual foi a solução que o governo fez? Um dia nós fomos surpreendidos, a gente já sabia que ia ter isso, mas não acreditava. Então, professor Maris e professor Belchor, só para esclarecer, nesse processo de expansão, os centros federais de educação tecnológica, os que permaneciam, tinham pretensões de virar universidades. E aqueles que aderissem, né, passavam diretamente para institutos federais, correto? O projeto era assim, havia na rede federal, os Cefetes, de uma certa forma, ainda tinha algumas escolas, mas já quase vários Cefetes, escolas transformadas em Cefetes, o anseio era se transformar na universidade tecnológica, no modelo que o Paraná já tinha conseguido, e havia os outros 2 Cefetes lutando para conseguir, mais 2, que eram os mais antigos, né, que eram os 3 antigos, porque nós tínhamos mais 4 Cefetes, né, ainda tinha Bahia e Maranhão, mas esses eram mais novos. Então, a perspectiva era essa. E as comunidades não queriam o projeto do governo, do Instituto Federal. Né? Por quê? Porque o conceito de universidade fazia parte, né? Faz parte da história, né? da sociedade. Então, eu entendi que instituto, inclusive, era coisa de menor poder, de menor expressão. Havia um certo preconceito com essa palavra, porque alguns institutos formavam universidade, né? As universidades tinham alguns institutos, às vezes, dentro. Então, essa luta aconteceu, uma luta política forte, e de certa maneira, o Ministério, o nosso ministro, se viu numa situação difícil, porque ele queria ter um consenso, ter um apoio, e não obteve. E aí, o que é que o governo fez? E aí, em determinado momento, disse: bem, vamos fazer o seguinte, quem quiser vai, quem não quiser não vai. E aí fez a proposta do decreto, fez o decreto, que é um ato autoritário, né? Mas usou o decreto, né? Dizendo, quem estiver disponível pode concorrer. Mas quem não quiser, não vai ter mais, pão e água pro resto da vida, né? Se quando você analisa a questão, o decreto ele foi um decreto autoritário. Mas aí isso resolveu a questão, porque ninguém ia ficar fora. Alguns ficaram fora que já tinham força, que eram os 2 Cefetes mais antigos junto com o Paraná. Os outros 2 Cefetes mais novos aderiram ao Instituto, né? E aí as escolas aderiram e os Cefetes também aderiram, quase na sua totalidade. Porque esse foi um ato que foi inteligente, porque senão a briga ia demorar muito, porque não havia consenso de jeito nenhum. Agora tem uma coisa que eu me recordo, ali em 2007, 2008 principalmente, quando já para a fase 2, né? Começou a ser costurada a fase 2. Na verdade, a fase 2 começou a ser costurada antes, né? Foi costurada antes. Iniciou em 2007, exatamente, a construção. Foi a edital, né? E aí, o senhor apontou, o professor Maris apontou, que os primeiros gestores da fase 1 são aqueles que participaram das comissões, né, que estavam mais envolvidos no processo de assessoria, digamos assim, da expansão, e foram se tornando gestores, né? A professora Ana Catarina, na Zona Norte, o professor Rabi, que já vinha de uma experiência meritória em Mossoró, foi para Currais Novos. O professor Pauleiros, que já coordenava um projeto lá na escola de Ipanguaçu. De Ipanguaçu, aí virou o diretor de Ipanguaçu, né? Mas quando veio a fase 2, que eram já 6 unidades, né? A primeira foram só 3, a segunda mais 6 unidades, eu me lembro que alguns servidores diziam que, será que nós vamos ter gestores qualificados em quantidade suficiente para conseguir atender essa demanda? Né? E coisa que depois foi sendo repercutida, os senhores sabem bem disso, né? Foi sendo repercutida nas outras fases de expansão. E aí como é que ficou a situação? Como é que essas escolhas para os gestores, porque os diretores gerais, ok, né? Escolhem ali, escolhem lá, mas tem os acadêmicos, tem os diretores administrativos, e todos eles, de alguma maneira, iam sangrar o Senado, né?
né? Iam tirar servidores da Mossoró. unidade central, Mossoró, exatamente. Se fosse lá em direção ao oeste, de Mossoró. Se viesse aqui, né, das outras, né, de Seridó e Trairi, né, como Santa Cruz, do Mato Grande, sairia daqui. E aí como é que essas escolhas foram se efetivando? Porque o cobertor podia ser curto, né? Você cobria a cabeça, ficava os pés de fora, cobria os pés, ficava a cabeça de fora. Como é que vocês foram administrando isso aí? Essa parte aí é bem interessante, Sérgio, porque assim, você iniciar um campus novo, uma unidade nova no interior, você precisa levar alguém com conhecimento e cultura, conhecimento da cultura institucional, né? E conhecimento do funcionamento da máquina institucional, e com tempo de casa também, para ser o coordenador, liderar aquele processo lá no interior, né? Até era possível você colocar alguém jovem lá no campus, mas demos preferência a fazer uma consulta interna. Lembro que fizemos uma listagem, Maria, não sei se você lembra disso, consultando o grupo gestor da instituição todo, e aí de FG a CD, com vários nomes, elencando vários nomes lá, tipo uma votação, onde as pessoas, assim, pegamos os gerentes educacionais, na época eram gerentes lá, né? Que hoje são diretores acadêmicos, né? E outros diretores, outros nomes, e surgiram outros no processo, né? Então, aqueles mais votados dentro do processo lá, que eram gerentes educacionais, que tinham experiência, que tinham afinidade com a área que o Instituto ia desenvolver naquela região também, né? Porque lá, por exemplo, Caicó, né, foi um campus voltado à área industrial, eletrotécnica e tal. Então, foi o professor Calbi, né, que foi gerenciar o campus Caicó, foi dirigir o campus Caicó. Então, esses nomes surgiram, Sérgio, a partir dessa consulta interna que fizemos. Não foi uma eleição, mas foi uma consulta interna para sentir a comunidade qual seria o respaldo que ela daria para aqueles nomes ser colocados em cada campo no interior. E aí surgiram, e eles, né? e Eles também, lógico, né? Porque teria que ser consulta, né? A pessoa não ia sair daqui do seu seio familiar, se deslocar para Pau dos Ferros, para Ipanuaçu, para Currais Novos, ou qualquer outra Apodi, né? A Apodi saiu de Mossoró, foi o professor Marcos Oliveira. Isso, está ali em né? cima, 80 quilômetros. Estava pertinho e tal, então isso propiciou. O professor Antônio, que é da região, é lá do Encanto, né? Ali pertinho. Então, tudo isso foi pensado, né? E nesse processo, assim, com o conhecimento que o professor Maris tinha, a liderança que ele sempre desenvolveu, mesmo eu estando na gestão, sempre o Maris foi um assessor direto ali, primeiro como pró-reitor de planejamento institucional, né? E depois como assessor da reitoria lá. E você, inicialmente, você fez uma pergunta para o professor Maris sobre os nomes que, né, dá nome aos bois, como se diz, as pessoas que arregaçaram as mangas, né? Além dos nomes que o professor Maris citou, e muito bem citado, né, como assim, o gabinete da reitoria dá todo apoio, né? A auxiliadora foi fundamental para todo esse processo de implantação, de expansão, desenvolvimento, coordenação, articulação. Para quem não sabe, Dodora, né? Dodora, isso, né? Então, a auxiliadora foi fundamental nesse processo. O jurídico, né? Começando com o Hélito, depois Tiago, depois Maurício. Então, foram pessoas que deram, assim, o sangue, como se diz, para fazer desenvolver. Carlos Guedes, como o professor Maris citou, né? Que pegou os projetos, botou debaixo dos braços e foi para a implementação, tocar a obra, fazer a locação de obra, né, definir terreno e tal. Medições, acompanhar a construtora, que é um negócio complicado, chato de fazer, e ficar pressionando para terminar em tempo aquilo ali, né, aquelas obras ali. Júlio César na licitação, fundamental, pessoas que a Pró-Reitoria de Administração, Juscelino, né, a gestão de pessoas, Auridan, Marinaldo, que também foi pró-reitor. Então, foram pessoas assim fundamentais de tocar o barco, de fazer concurso, de implementar, de contratar gente, entendeu? Então, isso, rapaz, era toda uma articulação. E eu tive a sorte, né? Como a Maria disse, precisa, lógico, de sorte, precisa de competência, mas precisa muito de sorte, de ter assessores do nível de Maris aqui, do meu lado. Né? Porque Maris era o cara que ele pegava os projetos, botava debaixo do braço, meu amigo, e ia brigar ali
com licitação, com engenharia, com projetista, com um arquiteto, e dentro dos arquitetos, Ana Cláudia foi fundamental dentro do processo da construção, Larissa Leiros, que trabalhou também, né, Marisa? Doou projetos para a instituição ali fazendo. Então isso tem que ser reconhecido e tem que ser gravado, como está sendo aqui, para ficar na memória das pessoas. Isso passa, né? Se não fica registrado, se perde. Professor Belchor e professor Maris, e ainda fica em aberto uma coisa, porque o senhor está citando, vê o Auridan sai da gestão de pessoas e tem de João Câmara. João Câmara. Então, você vai tirando o servidor do Senado, ele está indo para o interior. E como é que ficava esse ambiente? Como é que havia reação, oposição, as pessoas reclamavam? Olha, você vai expandir a instituição, mas você pode estar sucateando um campus, né? Sucateando no sentido de perdendo material humano qualificado, né? Que está indo para garantir o processo de expansão. Esse tipo de barulho, de zum acontecia, e se acontecia, como é que os senhores lidavam com isso? Esse tipo de barulho sempre acontece, né? Quando você tira um servidor de um campus, tal, e uma pessoa experiente que está colaborando ali, sempre há um desfalque no quadro. Mas sempre existiu a compreensão da comunidade, Sérgio, do projeto, da importância do projeto. Isso foi um ponto importantíssimo para a expansão ser um sucesso, em especial no Rio Grande do Norte, assim, que a gente conseguiu construir todos os campos, né, Maria, no tempo certo, até antecipadamente, isso é reconhecido pelo próprio Ministério da Educação, a implementação, obras, como eu ia falando do nome de Marisa aqui, né? Na fase 6, na fase 2, que eram 6 unidades de ensino, João Câmara, Macau, Apodi, Paulo Ferreira, Caicó e Santa Cruz, né? Marisa fez um trabalho hercúleo de dimensionar, especificar equipamentos, entendeu? Com auxílio, lógico, de diversos professores, mas ele fez a coordenação disso, entendeu? Compramos carradas de equipamentos com os campi em construção, iniciando as obras, interditamos o ginásio do campo central, lá, ficou de ponta a ponta lotado de equipamentos ali, esperando a conclusão da obra para implementar aquilo ali e colocar para funcionar no outro dia, entendeu? E assim entrou em funcionamento, num tempo recorde, né, esses campos da fase 2, assim como os campos da fase 1 da instituição. Isso foi fundamental. Só corroborando o que o professor Belchor disse, aí, eu acho um pouco da sua pergunta, Sérgio, é o seguinte: havia, de qualquer forma, né, uma certa preocupação com quem ia, né, e com quem também, né, gostaria às vezes de ir, e com a possibilidade de quem ia de retornar. E foi, o Belchor levou isso ao conselho e nós saiu uma resolução garantindo o direito dessas pessoas que iam retornarem, né, do seu campo de origem. Porque isso também ajudava o campo de origem a entender que não estava perdendo a pessoa. E ajudava a decisão também do gestor. Exatamente, né? Então, de uma certa forma, o campo central, e aí a gente precisa reconhecer que foi fundamental. Nós temos um campo central forte e bem estruturado, foi fundamental, deu apoio a tudo. Havia momentos que faltava alguma coisa, era o campo central quem sempre colaborou. E a compreensão, Marinho, do diretor também, Elilson, que estava na frente do campus, nunca fez a menor resistência a tirar um professor para coordenar um processo. Inclusive materiais e tudo, então o campo central foi sempre, vamos dizer, muito bem utilizado, né, foi integrado esse projeto. Era como se o campo central também assumisse, mesmo já com a reitoria, essa paternidade. Lá, mas no final foi que começou a haver algumas atritos em função de algumas pessoas dirigentes. Agora, uma coisa que eu posso dizer é que a gente poderia ter, o campo central perdeu uma oportunidade, eu acho, no processo, de ter ficado melhor equipado, né? Os nossos campos novos, de uma forma geral, eu não sei hoje, mas eu acho que hoje são melhores equipados que o próprio campo central, que era o campus que era bem equipado, né? O campo central estava bem equipado, mas esse campus, durante esses últimos anos aí, terminando o processo, e durante o próprio processo, poderia ter. E aí faltou, naturalmente, pessoas que procurassem por isso, porque havia recursos. Os recursos eram distribuídos aí, como assessor do professor Belchor praticava a atividade, e eu era o executor, e nem o campo central você percebeu. O recurso vinha para equipar todo mundo, para melhorias, como tudo. Projetos especiais. O campo central, na minha avaliação, perdeu a oportunidade
utilizar isso muito em equipamento, usou muito em serviços e tal, o dinheiro foi para lá, não há dúvida. Por opção Do campeão. Mas eu percebo, eu acho, eu não tenho andado, não sei, mas eu andei depois e percebia, e que eu conhecia quase todos os equipamentos dos campos e tudo, e o campo central era o que estava vamos dizer assim, em pior condições, né? A parte informática não, porque a parte informática Sempre se atualizou. havia uma preocupação, né, da gestão central, porque informática é generalista, né? É muito da natureza da informática que precisava E nós tínhamos pessoas como o Assis, que tudo que sempre estava ali pedindo e tudo. Alex Fabiano. Alex Fabiano, então houve atualização e houve uma política, né, e hoje continua, eu acho, de equipar todo mundo mais ou menos com as mesmas condições. Então, mas a parte de, por exemplo, automação, essa parte que o campo central tinha muito, eu acho que hoje os campos estão na frente, inclusive. Mas aí depende do professor, que às vezes não está usando os equipamentos. Né? Ainda resgatando esses nomes, Sérgio, assim, de pessoas que se doaram, se dedicaram e foram importantíssimos na implementação e no sucesso, né, de todo esse projeto, Alex Fabiano, né, que coordenou a informática, o SUAP. Eu acho que um ponto muito positivo da instituição foi ter investido bastante no desenvolvimento do SUAP, o Sistema Unificado de Administração Pública, que é um sistema integrado da instituição e que hoje atende mais de 28 instituições pelo Brasil afora, institutos federais. Entre institutos federais e outras instituições, né? Até o governo do estado usa hoje o SUAP, aqui prefeituras usando o SUAP. Que nasceu só como instrumento de protocolo inicialmente. Nasceu ali com o professor Mariz, nasceu na mão do professor Mariz o SUAP, né? Demos as condições para a gestão, ampliamos, contratamos 20 analistas, desenvolvedores de sistema, tá? Investimos na construção de 2 data centers da instituição, um data center central no Campo Natal Central e um data center na reitoria, né, como redundância, por segurança dos dados da tecnologia da informação. Então isso foi fundamental. E Alex foi uma pessoa que se doou, tecnicamente competente, entendeu? Hoje está na mão do professor André, né? E está dando suporte a todos os movimentos da instituição. Porque com o desenvolvimento, com o crescimento da instituição, a quantidade de alunos que temos hoje, mais de 40 mil alunos tem todo o IF, né? A quantidade de servidores, se não tivéssemos um sistema robusto como o SUAP para dar suporte ao desenvolvimento dela, isso seria muito difícil de fazer o gerenciamento da instituição hoje. O SUAP foi um dos grandes acertos da instituição. Grande acerto. Que outros grandes acertos da instituição? Desse processo aí todinho da expansão, porque nós já falamos dos acertos para trás, antes da expansão, os acertos da expansão. Eu acho que um grande acerto da instituição foi investir na parte da informática, aí eu quero dizer como telecomunicações, né? Quando nós começamos, os campos começaram a surgir, os granotes não tinham a mínima infraestrutura de internet, né? Apesar dos cabos óticos passarem aí, como todo no Rio Grande do Norte, toda uma rede e tal. Mas foi preciso a instituição, que ninguém tinha feito. Nem a universidade fez isso, tinha feito isso. A universidade com dinheiro e tudo. Nós conseguimos projetos. Montamos um projeto e tal, e Belchor conseguiu recursos. E montamos, fizemos uma licitação para instalar torres em todo o Rio Grande do Norte que atendesse o instituto. Isso foi fundamental. Porque sem isso, cada escola ia estar isolada e tudo. E foi até uma instituição, ele foi inclusive o Alex ainda, quem fez essa primeira licitação, foi uma empresa da Paraíba que ganhou aí essa licitação, porque aqui não tinha ninguém. Depois a universidade, Currais nos pediu acesso. Foi. Hoje não, a verdade. Para atender o campus de Currais. A universidade mas não tinha, funcionava precariamente lá, a internet lá era uma internetzinha da rede lá de 64. Que o pessoal tinha em Coral. Então veja, eu acho que isso foi uma infraestrutura básica e que deu um suporte, deu um salto. Porque isso começou a falar, a rede começou a funcionar. O Instituto conversava, você estava lá dando aula, estava começando com o Natal e tudo. Eu acho que foi um acerto muito grande. Outros aí, professor Mariz e Belchor. A internet, essa coisa da a própria gestão de pessoas, os processos de contratação de pessoas, os concursos, eu acho que acertamos muito no processo de fazer o concurso e de
selecionar as pessoas, né? Nunca tivemos nenhum problema. Não, né? exatamente. Assim, Eu acho que isso foi um acerto muito grande. Na parte administrativa da instituição, os projetos de engenharia, entendeu? As fiscalizações, nunca tivemos denúncia de, né, Maris, de obras e tal. Custos, Então, né? os custos, né, sempre reduzidos. Eu acho que isso foram acertos que, lógico, são creditados à competência das pessoas, a um grupo grande de pessoas que trabalham envolvido e com seriedade dentro do processo. E olhando pelo retrovisor, aí, com a lupa, cada retrovisor com a lupa, o que é que os senhores identificariam como desacertos? Vamos dizer erros, desacertos. Né? Olha, O que faria não diferente? deveríamos ter feito desse jeito, poderíamos ter feito de tal forma. Né? Nós sempre, quando olhamos para o passado, nós, de maneira crítica, nós vamos reavaliando, né, a nossa vida, as nossas relações e tudo, com as pessoas e, no caso, com a instituição. Né? O fato de apontar os desacertos que ocorreram ao longo da história da instituição não vai significar amá-la ou gostar menos dela. Né? Então, olhando pelo retrovisor e botando uma lupa para que possamos ver com mais acuidade, né? Que desacertos ocorreram desse processo de expansão. Pela ordem. Pela ordem, professor Mário. Eu acho, Sérgio, que nós perdemos um pouco. Portanto, o processo foi tão rápido, com uma velocidade tão grande, né, que não permitiu que nós levássemos ao pessoal novo, a comunidade nova que estava chegando na instituição, mais da cultura da escola técnica, da cultura do Ceferas, da cultura centenária da instituição. No final das contas, e aí eu até tive que estudar isso um pouco, a cultura institucional, inclusive eu acho que hoje já está bem melhor do que na época que eu estudei, ela estava em certa crise, porque o grupo de pessoas que fazem a instituição cresceu rapidamente e não trazia, né, para dentro da casa um processo que tivesse alinhamento com aquela instituição. Então a instituição centenária que deu oportunidade aos pobres, aquela tudo, né? Porque tem muitas histórias, como essa questão hoje das cotas, começou no Rio Grande do Norte, ninguém imagina, isso é um feito imenso. É uma conquista muito grande. Esse feito, lógico, hoje está um pouco diferente, porque o Congresso Nacional é diferente, mas a essência da cota, ou seja, de você ter o aluno da rede pública, que era o pobre, independente da cor, Exato. ele entrar na instituição, naquela instituição que não entrava se não fosse feito essa cota, e permanecer e sair com êxito, mais às vezes do que o que não precisava da instituição. Porque o que não precisava, às vezes ele fazia a escola e fazia uma lista paralelo, né? Porque sabia que a história era de qualidade, fazia o salesiano, mas tem os casos. Não é problema se o cara está aprendendo mais essa oportunidade. E temos N questões que a instituição foi, de uma certa maneira, à frente do seu tempo, né? E passou nacionalmente. Mas a instituição ela recebeu muitas pessoas e que não houve tempo dos que estavam na instituição, né? Mesmo aqueles que tinham sido ex-alunos ajudaram, mas não deu tempo a se discutir essa instituição. E aí parece-me que, de uma certa forma, o projeto inicial do governo também nós não tivemos tempo de discutir adequadamente, né? De fixar mais as pessoas no interior, né? Ele, de uma certa maneira, eu acho que isso não foi conseguido, né? Eu acho que agora, pelo outro lado, tem o lado das pessoas. Para as pessoas não era bom também se fixar, porque a cidade não tem estrutura. Mas nós devíamos ter brigado mais com o governo para montar condições de estrutura. Ou seja, você vai ter uma escola, mas você tem que ter uma estrutura naquela cidade, porque pessoas que vão para ali precisam de estrutura, né? Suporte, saúde. Então, saúde, segurança, né? Educação, porque é o filho daquela pessoa, né? Então eu acho que o projeto ele falhou, ou seja, não é que falhou, mas de uma certa maneira ele carece de ser melhorado um pouco nisso, né? Eu não acredito, eu não sou favorável, eu sou, de uma certa maneira, eu falo sempre contra. Nós, ao invés de darmos para o ensino superior, para a graduação, com um processo acelerado, isso é natural, você tem direito de fazer, isso pode nos dar alguma garantia no futuro de algumas coisas, e se faça. Mas um campus, com a estrutura que cada campus tem, e a estrutura é boa, mas eu digo de pessoas limitada, aí você começa a trabalhar no superior e pós-graduação, você vai abandonar os alunos
que são que estão precisando no interior, que eu conheço lá, a turma que está, o adolescente, que se não tiver aquela escola, não tem outra não. Ele vai jogar sinuca e vai fumar maconha. Quer dizer, você não, da maneira que o senhor está apontando, falta a quem foi entrando na instituição, ou faltou, pelo dizendo, a quem foi entrando na instituição, pegar um pouco do espírito do que ela é. Né? O que é que nós fazemos efetivamente, a quem nós devemos atender, como nós devemos atender. Isso foi culpa de nós que estávamos, né? Assim, a falha foi nossa, porque não se teve tempo, se buscou alguns mecanismos, né? Mas não se teve condição de fazer isso, né? A velocidade do processo terminou atropelando. Os professores às vezes chegavam num seminário ali e já ia dar aula, né? Porque a escola estava rodando, a comunidade estava pedindo. Então eu acho que isso é uma certa carência que nós não atendemos, nós gestores. Na minha parte, o pessoal pode ter outra visão, mas na minha parte eu senti que a gente precisava ter atentado mais para esse detalhe, ter conversado mais com a pessoa, ter tido a oportunidade de discutir, né, com mais tranquilidade essa nova instituição que ele estava assumindo, né? Porque o cara está chegando com pós-graduado da universidade. Eu vou dar um exemplo, tomando aqui, desculpa, vou dar um exemplo da história dos RTs, ou seja, que você foi um tempo da comissão de docente, né? E foi uma luta porque aquelas pessoas antigas não tinham mercado, não tinha, né? Não tinha, aí se cria, né, um modelo onde atenderia isso na rede federal. RSC. O famoso RSC, que foi feito. Reconhecimento de saberes e competências. Havia um objetivo de atender aquelas pessoas. O que aconteceu? Os mais velhos terminaram sendo atendidos. Os mais novos já chegaram com o doutorado e já pegaram o RSC. O espírito dela foi deturpado. Por conta desse processo. Dentro do próprio Ministério da Educação. Eu, na época, eu estava no CONIF, né? E discutimos com o MEC. Eu defendia que deveria ter um pedágio de tempo para o professor conquistar a RSC, né? Mas o Ministério, a Secretaria, a SETEC, ela achou que isso de certa forma, como é que se diz? Não igualava, desmotivava as pessoas, né? E aí não estabeleceu esse pedágio de tempo. O CONIF defendia isso, que tivesse, vamos dizer, a partir de 10 anos, o professor só poderia fazer o seu reconhecimento de saberes e competência com 10 anos de instituição, né? E a partir dali ele poderia RSC1, RSC2, RSC3 e tal, ou que só conquistasse o RSC3 com 10 anos de tempo dentro da instituição. Mas isso foi entendido como discriminar as pessoas dentro da instituição que já tinham as suas competências e que poderia ser avaliado e ser certificado, né? Uma própria proposta que eu achava que aí já era CONIF, não conseguiu, foi aquela da gratificação para a pessoa que está indo para o interior, né? Sim. E o militar tem, que outras categorias tem, que já existe no serviço público. E teve um ponto que estava bem encaminhado. Os próprios sindicatos não foram muito favoráveis. Para fixar residência, né? Para fixar residência para você ter uma gratificação, melhorar o salário daquela pessoa que está no interior. Isso foi um exemplo de um certo reconhecimento que tinha algumas coisas falhas no processo, mas também terminou não avançando, porque também tem os outros prós, né? Tem os contras, né? Você faz uma coisa beneficiando teoricamente alguém, mas tem as pessoas que sentem que aquilo está lhe prejudicando. Resgatando sua pergunta, Sérgio, aí olhando pelo retrovisor, né, o que a gente percebe que errou, que gostaria de ter feito e não fez, tal. Maria resgatou muito bem aí, acho que foram pontos importantes que ele resgatou. Eu faço uma análise que a gente deveria ter trabalhado mais o grupo de servidores, principalmente os novos que estavam chegando, em cima da lei, dos fundamentos da lei dos institutos federais, né, os princípios, objetivos e tal. Acho que a gente deveria ter trabalhado bastante isso, tá? Nós fizemos gabinete itinerante, passando por todos os campos, a cada 3 meses, 4 meses, era cansativo e tal. Era uma construção desse processo, de transmitir à comunidade acadêmica do campus, alunos, servidores, professores, servidores administrativos, né, um pouco da cultura institucional e dizer da importância daquele campus no interior que estava chegando. Nem sempre as pessoas assimilam essa importância, né? E conhecer o projeto institucional, conhecer a lei de criação, muitos servidores entram aí e nem conhecem os princípios e objetivos do Instituto Federal, né? Estudaram um pouquinho do concurso e tal, mas passa, esquece, né? Não se interessa em desenvolver. Eu gostaria muito de ver
as pessoas mais engajadas do desenvolvimento das regiões onde os campos estão, né? Servidores administrativos e professores, né? Se envolvendo na pesquisa, se envolvendo em projetos de extensão, se envolvendo em atendimento aos alunos daquela região, né? Se doando mais um pouco de tempo mesmo ali, né? Passando a semana no campo, não toda semana cheia de carga horária, mas a semana se envolvendo com projetos dentro da instituição e atendendo às necessidades da comunidade, conhecendo a realidade dos rincões do interior, né? Indo para as fazendas, indo para as comunidades, interagindo com a população. Eu acho que isso faltou um pouco a gente fazer, porque, como disse Marisa, a gente estava trocando pneu com o carro andando. Entendeu? A gente estava fazendo uma expansão, a instituição funcionando, criando novos campos, contratando pessoas, colocando para funcionar, a comunidade cobrando o funcionamento, né, Marisa? Daquele novo campus que estava chegando. Então foi tudo muito rápido, entendeu? E se não fizesse aquele processo nessa rapidez, perderíamos um ponto da história, como muitos perderam, entendeu? Então era importante que fizesse naquele momento, né? Eu acho que cabe às novas gestões aperfeiçoar esse processo, né? Resgatar um pouco esse processo, que agora, né, o carro está andando, não precisa trocar roda, como se diz, né? Então, fazer o aperfeiçoamento desse processo, reconquistar as pessoas para o processo, para o trabalho, para o engajamento, né, na comunidade, e para o reconhecimento da sua necessidade, da importância de um campo do Instituto Federal pelo interior do Estado e na capital também, não é só no interior, né? E as populações, e ampliar essa população atendida, né? Ofertar cursos de qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. Tudo bem, pode ofertar cursos superiores, mas eu acho que o carro-chefe da instituição, a necessidade básica da instituição e que mais dá relevância para a importância da instituição no interior do Estado é atender um bom ensino médio técnico. É fazer a profissionalização desses alunos, é colocar mais e mais alunos dentro da instituição e transformar a realidade dessas comunidades. A velocidade do processo de expansão tem uma dupla lógica aí, né? Porque era uma lógica do próprio governo federal, né? E uma lógica que termina envolvendo a instituição, né? No caso aqui, o IFPN, né? Você tem duas coisas, duas fontes de energia aí que vão se retroalimentando, né? E aí a velocidade, de fato, vai por demais grande, e aí vai atropelando, né, todo o andamento dessa construção do espírito. Né? Porque, por exemplo, isso não aconteceu com Mossoró, né? E claro que Mossoró é uma cidade maior, essa estrutura já estava lá assentada, né? Uma cidade, digamos assim, do ponto de vista da saúde pública, de hospitais, exatamente. Então isso garante a fixação do servidor lá, né? O servidor que passa em Mossoró, ele termina se acomodando, digamos assim, na cidade, né? Ficando por lá, dificilmente ele vai pleitear vir aqui para Natal. Tem um outro que termina no iníciozinho, até pleiteou, mas hoje em dia Mossoró já é algo bem consolidado. Sim. Durante esse processo aí, os senhores vislumbraram, né, alguma outra unidade, tirando Mossoró, mas do processo de expansão propriamente dito, em que isso já foi ocorrendo, ou não? Todas elas, esse atropelo ainda, essa ânsia de vir para Natal ainda estava muito forte. É o que eu percebo hoje, Sérgio, assim, lógico que quem tem sua base familiar na capital ou próximo à capital, quer, lógico, retornar para, né, o seio da sua base familiar, lá. Esteja em Patos Ferros, esteja em Panguaçu e tal. Mas o que tem acontecido, pelo menos a minha percepção, não sei se é a realidade, mas a minha percepção, quanto mais distante o campus é da capital, mais ele vai se estruturando e se consolidando e se arrumando, como se diz, né, na história. E também, quanto maior for a cidade, a sua infraestrutura, isso vai propiciando que as pessoas vão se fixando ali. Tá? Isso eu percebo hoje ocorrendo em Mossoró, já ocorreu. Quase não tem remanejamento em Mossoró, para Natal, para qualquer outro canto. O quadro de servidores de Mossoró, a sua grande maioria é de Mossoró, está, né, fixado ali, tem sua residência, seu seio familiar, então já estabilizou. Paulo dos Ferros é hoje um campus também bastante estável. Está lá na Tromba do Elefante, tem servidores do Rio Grande do Norte, Paulo dos Ferros é uma cidade com uma boa infraestrutura, inclusive de educação, né? É hoje uma cidade
universitária. Do né? básico ao superior. Do básico ao superior, lá. Tem servidores do Ceará, também, que está ali vizinho. Não né? tem Tá interesse ali. de vir para cá. Então, não tem interesse em vir para cá. Então, está mais ou menos consolidado. Apodi também é outro campus, que é de Mossoró, é de Apodi, está mais ou menos estabilizado. Os campos que eu percebo mais movimentação são mais próximos da capital. Entendeu? Aqui. Canguaretama, vai e vem todo dia. João Câmara, vai e vem todo dia. Entendeu? E isso dificulta a fixação Parnamirim, vai e vem todo dia. O cara vai dar aula, terminou a aula, cai fora. Entendeu? Tal. Então, isso lógico que não é generalizado. Mas isso dificulta o envolvimento com o processo de crescimento e atendimento da comunidade que está lá. Né? Então, João Câmara, vai e vem todo dia, né? Até com risco, porque já são 70 quilômetros. Né? Uns moram em João Câmara, mas a grande maioria vai e vem. Isso dificulta o início das aulas, porque 7 da manhã, o cara tem que sair de Natal de 5 horas da manhã para estar de 7 lá para iniciar a aula. Já percebo que já tem menos aulas pela manhã, entendeu? Tal. Isso é percepção, pode não ser a realidade. Entendeu? Então, isso dificulta, né, a implementação. Então, à medida que o campus está mais distante da capital, ele percebe ele mais consolidado do que os campos que estão mais próximos da capital. Eu acrescentaria só, eu já fez uma boa análise, eu acho excelente análise. No nosso processo de remanejamento, nós temos uma culpa também, assim, aí na culpa porque foi dos conselhos e tudo. E aí é para atender os servidores, claramente. Se não fosse para atender os servidores, não teria sido feito assim. Não se definiu alguns pedágios, né? Então, o maior volume, o volume do processo de remanejamento foi tão grande, que a pessoa tinha gente que era remanejado de um canto para outro e nem assumindo o campo já ia para outro. Então, porque o nosso modelo, né, ou seja, a norma que foi definida pelo nosso Conselho Superior, permitiu isso para atender os servidores. Então, o servidor, ele sabia que ia para um lugar que ele não ia ficar. Ele não estava querendo, ele só estava querendo se aproximar da capital. Né? Então, isso não é bom. Isso, se você tivesse tido um fluxo definindo um pedágio, você não queria vir logo. Você estava com o seu tempo garantido, você ia escolher a oportunidade de chegar para a sua cidade para você concorrer. Mas não, as pessoas não. Então, havia um fluxo, saía de Apodi para Macau virou, inclusive, João Câmara, Ceará Mirim. O cara queria vir para Natal, isso é Paulo Serra, Apodi, Mossoró, Ipanguaçu, Laje, Natal. Então, isso foi um equívoco lá, acredito, que é da nossa norma ainda hoje. Se tivesse criado alguns pedágios, você não perdia a oportunidade quando abrisse em Natal, porque você era o mais velho, você ganhava, né? Mas aí você não ficava trocando, e aí essa troca, eu acho que inclusive aumentou esse processo, que pode até ter sido bom de conhecer mais. Uma vez, conversando com um professor, ele disse, não, foi bom porque eu conheci melhor as unidades. É bom, nesse ponto, porque tem pessoas, que é aqui de Natal, até gestores, que até na gestão do professor Belchior, não conheciam os nossos campos. Muitos. Não era pouco, não. Né? Tinha diretores já na gestão do professor Willis, diretores que não conheciam os outros campos. Isso não é bom. Né? Isso não é bom, porque você tem que conhecer a rede, que nós somos a rede, né? Você participa dela. Né? Hoje, não sei como é que está hoje, né? Mas havia pessoas que não conheciam. Nós vamos nos aproximando do final, aí eu queria profetizar. Para onde os senhores acham que a instituição está indo? E para onde os senhores acham que ela deveria ir? Rapaz, essa pergunta só quem responde é o guru com essa bola de cristal aqui. O guru aqui está perguntando. O guru sério, trindade. O guru é trindade. Eu não tenho muita clareza, não. Eu sempre acredito na instituição, porque eu não posso deixar de acreditar, porque quem acreditou, né? Quem foi aluno dessa instituição, né? Agora, a preocupação ou a incerteza as fragilidades que acontecem é porque nós não temos clareza hoje a nível nacional das coisas. Então, se você tem uma rede nacional que passa, né, que cresceu, que era para dar estabilidade maior, mas eu já na gestão, ainda quando eu estava ainda, não tinha sido aposentado, eu já sentia a fragilidade dessa rede. Eu já senti uma certa fragilidade dessa rede, porque
nós éramos menores, de poucas escolas, como chegou o ministro e disse, que associação é essa? Né? Não conhecia, mas quando ele passava a conhecer, passava a ter muito respeito. E eu passei a perceber, assim, posso estar equivocado, que a gente cresceu e tudo, mas ela, às vezes, ela não assume essa postura, né, perante o próprio governo, dessa importância e estratégia que ela tem por conta disso. Ela começa a querer ser universidade dos reitores e tal, né? Então, de uma certa maneira, isso é para onde é que a gente vai. A política, quanto mais aprofunda o processo da gestão, quanto mais a política externa entra, mais fragilidade cria, na minha avaliação. Agora, eu confio que a pessoa é muito bom, né? Assim, a gente individualmente conversa com as pessoas e conhece as pessoas no conjunto coletivo. A instituição tem um grupo de pessoas, de um quadro de excelente nível. Isso é muito importante. Agora, um pouco do compromisso, né? Nós temos aí regras agora da história do trabalhar em casa, tudo que é importante, isso é o novo mundo. As empresas estão fazendo. Empresa não faz coisa que vai prejudicar. Isso. Só que no empresarial os controles existem, né? E no serviço público, às vezes, os controles não são tão frágeis. São muito mais frágeis. Então, pensaram, eu confio na gestão porque as pessoas são muito boas. Assim, eu não vejo que lá tem naturalmente fragilidade, sim, todo o conjunto de 3 mil pessoas hoje, né? Nós temos, parece, na rede, né? Na nossa rede, né? No Instituto, rede e RN. Quase 3 mil. Não é fácil você ter, né, uma quantidade dessa, temos cerca de 500 aposentados, né? Desse dia você será bem-vindo, né? Então, de uma certa forma, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito, eu sou daqueles que tenho confiança. Não perdeu a confiança? Não tenho confiança, até porque eu sou daqueles que, enquanto puder falar, eu falo, em qualquer oportunidade, aqui ou no outro, com a maior tranquilidade do mundo, sem ter medo de ser questionado, de ser considerado antigo, ultrapassado. Isso faz parte do processo, cada um tem sua avaliação, né? Mas eu acho que temos condição de manter a instituição no bom nível. Agora, cada vez mais é preciso compromisso, né? O que eu sinto no país como um todo, assim, no serviço público, é a volta de um pouco de falta de descompromisso, né? Porque o servidor público já foi chamado de Barnabé, né? Eu lembro quando eu era menino, né? Barnabé era o sinônimo de quem não fazia nada, né? Quando eu entrei na instituição, tinha um pessoal que realmente não trabalhava, né? E nós éramos seletistas. Quem trabalhava na instituição eram os seletistas. Em 90 nós conquistamos a afetividade, passamos a ser servidores afetivos, nós éramos funcionários, né? Hoje chamado servidor, mas funcionário estatal. De lá para cá, aí eu acho que naquele tempo era todo mundo ainda naquela concepção seletista, tal, aí foi, eu acho que hoje a coisa tende a as pessoas ficar mais acomodadas, né? O serviço público não pode se acomodar, porque ele é que tem a resposta à sociedade, né, em primeiro lugar. Professor Belchor. Eu acredito, eu confio, Sérgio, na instituição, que ela caminha. Lógico que precisa de ajustes, né? É necessário, ela precisa se atualizar no tempo também, precisa, como Maria diz, de mais compromisso, né, das pessoas, de entender o processo, de entender o projeto, de se dedicar mais à causa. Eu acho que ela precisa conquistar, lógico que ela tem uma boa referência na sociedade, ela é bem referenciada, as pessoas reconhecem a sua importância, mas poderiam ter um reconhecimento muito maior e fazer uma defesa muito mais intensa se ela tivesse uma inserção muito maior na sociedade, né? Se ela atendesse mais alunos, se ela se envolvesse com o processo da melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão lá nas comunidades rurais, mas ela faz isso, mas ela poderia fazer mais, entendeu? Ela teria um maior reconhecimento. E uma instituição ela é forte quando ela é reconhecida muito socialmente. Se ela não tiver o reconhecimento social, né, que é quem paga a conta, né, a sociedade que paga para a gente trabalhar, né, o servidor público, para o servidor público, na oferta da educação de qualidade, se não acontecer isso, a sociedade também, se não prestar um bom serviço, um serviço de relevância, a sociedade também reconhece. Então é importante que as pessoas, né, lógico, elas são muito compromissadas e competência tem suficiente, né? O quadro de servidores da instituição é um quadro primoroso, de competência, de conhecimento, de qualidade, né? E que pode realmente dar resultados fantásticos. Já dá resultados fantásticos, mas pode ter muito melhor do que eu acredito. Eu acredito
e confio e estou sempre, mesmo aposentado, à disposição da instituição para colaborar, para contribuir com o pensamento, para ajudar, onde for chamado a ajudar, entendeu? Estou à disposição da instituição sempre, porque lá é a minha formação, passei 37 anos lá dentro da instituição, mais 2 como aluno, então isso faz parte da minha vida, está no meu sangue, e defendo e acredito nela. É isso aí. Agradeço uma vez mais a presença dos professores Maris e Belchor. Não canso de dizer da admiração que eu tenho pelos dois profissionais, os dois gestores. É um prazer uma vez mais conversar aqui com os senhores e fica os microfones abertos para que os senhores possam se despedir. Não, eu quero só agradecer a oportunidade que você nos dá dessa conversa, né? Essa é uma conversa que tem uns teóricos, né, que não sei se são críticos ou não são, que dizem que quando você chega a determinada idade, o que você só faz é contar história, né? Então, de uma certa maneira, é um pouco disso. Você está contando a história porque você teve uma vida, né, numa instituição e você nos dá a oportunidade de contar um pouco da história. Mas eu acredito que, eu tenho certeza assim, que o Belchor também colabora com isso, nós continuamos naquela linha de que nós somos somos elementos pequenos perante uma instituição tão grande, né? Então as nossas falhas nunca são, pelo menos não são absolutas, né? Mas elas são uma oportunidade da gente expressar, e é essa oportunidade que você nos dá, porque no dia a dia, às vezes, nós não temos essa oportunidade, e também o gestor não tem condição de chamar, porque é aquilo, você tem um grupo de gestor novo e tudo, apesar de que nós sempre encontramos, eu sou muito bem tratado, eu reconheço que até sou tratado melhor que mereço na instituição, em todos os lugares que eu chego, mas, de uma certa maneira, você pode, de uma certa, com esse seu trabalho, botar a chance a que outros nos escutem também, né? Porque eu percebo que, e até estimular outros, os aposentados, né? Eu sempre fui preocupado com o pessoal que se aposentava, a forma que eles chegavam na instituição, eles se sentiam meio distante da instituição. E hoje eu comprovo essa questão. E eu sou daquele que chega e abre a porta, não tem problema nenhum, porque eu não me sinto. Mas né, é uma coisa, até as festas da associação, né? Quando junta todo mundo, os aposentados não tem espaço nem para conversar. Né? Você está entendendo? Então a associação vai estar fazendo festa separada, né, para poder os aposentados participarem. Porque, de uma certa maneira, as pessoas não conhecem essas pessoas mais antigas. E nós até somos aposentados jovens, né? Mas os mais antigos, né? Eu encontro alguns mais antigos ali na Caixa, né? A Caixa é onde a gente encontra. É uma festa que eles sentem que encontrar alguém e tudo, e falar às vezes da instituição. E preocupados, às vezes, coisa que a gente não pode mais se preocupar, porque faz parte do processo natural. Você passou e outros vêm e assumem. Então, eu agradeço a oportunidade dessa conversa sobre que, de uma certa maneira, da outra vez que nós conversamos aqui, a conversa foi bem aceita, né? Depois que vocês fizeram o indivíduo recortes aí nas moedas, né? Ajudaram aí e estou sempre disponível. Para mim já é uma felicidade conversar com você, que é uma pessoa que tem toda uma cultura, né, organizacional e também política do processo como um todo, um grande historiador que é. Estamos aqui, agradeço a oportunidade. O professor Maris que está presenteou eu e o professor Chaves com este livro aqui, que é um lançamento aqui dele e do professor Brito, né? Do ensino industrial ao ensino técnico, um ciclo de empreendedorismo no IFRN. Perfeito. Esse livro foi editado pela editora do IFRN, ainda na época nós concorremos à época do centenário, né, que abriu um edital, demorou a sair, mas esse é um recorte de um tempo, né, que nós éramos da escola técnica, mas de grande, na minha avaliação, de grande transformação da instituição, né? Resgata-se também aí a pessoa que não foi servidor público, era apenas um colaborador da instituição, e era muito mais do que isso, apesar de não ser servidor público, mas dedicou a vida à instituição, ia crescer, fazer a instituição sair daí para Salgado Filho, estruturar essa instituição, e essa Luiz Carlos do Galvão, e o professor Brito, que foi uma pessoa que também foi fundamental nessa instituição, aprendi muito com ele,
comecei sendo datilógrafo dele, assim, mensageiro na escola. E ele foi um professor. Eu tive aulas com Brito na universidade, né? Eu paguei uma disciplina de administração na universidade, ele era professor da universidade. Mas foi um professor do dia a dia, né? Aquele professor que trabalhava ali, eu estava aprendendo as coisas com ele, fazer projeto, inclusive, que ele fazia projeto para submeter a FUDEN, né? Todas essas coisas. Eu era datilógrafo, estava aprendendo, né? Então, foi um prazer escrever. E para você que é uma pessoa que gosta da história, pode fazer uma avaliação e tirar algumas informações da vez. Só um adendo, o professor Luiz Carlos Laborto Galvão, ao qual o professor Marais se refere, é uma espécie de pai da instituição, né? Não é genético, não é um pai biológico, mas foi quem, de certa maneira, criou a instituição num momento crucial, né? da instituição. Né? E só fazendo um adendo, antes de passar a palavra para o professor Belchó, o senhor falou sobre os aposentados que são esquecidos, né? Ficam ali, rondam e terminam não sendo lembrados, né, por boa parte dos servidores da ativa. Eu fiquei extremamente emocionado no ano passado ao participar de uma reunião de condomínio com dois ex-professores meus da escola, o professor Janilson, meu professor de desenho mecânico, né, e o professor Gerson, que foi meu professor de desenho técnico. E qual não foi minha surpresa, que numa das outras reuniões ele trouxe o professor Oliveiro, que foi meu professor de educação física, com 88 anos de idade, ainda dirige, bem ativo, né? Eu fiquei muito emocionado mesmo, a ponto de chegar a chorar, né, no dia. O professor Belchó, despedido. Eu tive a honra de ser convidado pelo professor Maris para prefaciar esse livro aí e recomendo, lógico, a comunidade acadêmica do IFRN, né, a lê-lo, e não só a comunidade, mas a sociedade em geral tomar conhecimento dessa fase importante da instituição e dessa pessoa que dedicou grande parte da sua vida à construção dessa instituição. E quero agradecer, Sérgio, o convite para mais uma vez, como eu disse inicialmente, estar aqui com vocês, falando sobre essa instituição que a gente trabalha e que a gente ama, né? E mais uma vez reconhecer a importância desse processo que você está fazendo, né? Desse resgate histórico, de contar essa história, como diz Maria, a gente fica velho, vai contando histórias, e é importante que essas histórias fiquem registradas, né? Muitas vezes não estão em livro, não estão ali o que se passou, como aconteceu, mas um vídeo como esse que fica aí para a posteridade, né? Gravado nas mídias da vida, ela dá a possibilidade a muitas outras pessoas conhecerem um pouco da história da instituição, desse momento importante de expansão da instituição, né? Que foi um momento riquíssimo que a instituição viveu e está vivendo ainda, porque a expansão ela está se consolidando, está acontecendo no seu dia a dia, não fisicamente, mas em número de pessoas que estão adentrando, né, para usufruir dessa instituição de ensino. Então, agradeço e parabenizo você por esse processo todo. É isso aí. Agradecemos a presença dos professores, agradecemos aos internautas e até a próxima.